São 7 pilares aqui fundamentais da psicologia do consumidor, e dentro desses 7 pilares nós temos dois fatores específicos. O primeiro são os fatores comportamentais. Aqui muito simples, o marketing investiga isso, né? Qual é a idade do público que pode se beneficiar daquilo que eu tenho para entregar? Qual é o sexo? Qual é o histórico de vida? Qual é a cultura? Até mesmo os modelos de padrão comportamental pessoal dos seus problemas, que envolve tudo isso. Ou quais são as mudanças de situação que esse cara está vivendo? No seu casamento, com o nascimento de filhos, com a doença que ele está experimentando, que você se posicionou para falar, um divórcio. E aí, César, o que é esse tipo de estudo? É um estudo mais demográfico, né, pessoal da pessoa, é entender exatamente onde essa pessoa está inserida dentro do contexto. E aí, César, me perguntam muito, e anotem se vocês quiserem, vários estudos apontam que mulheres entre 35 e 60 anos, é uma escala grande, mas elas estão ali num bloco muito equilibrado. Mulheres entre 35 e 60 anos fazem parte dos 65% da população que busca profissionalmente algo para melhorar a sua saúde mental. E aí você vê aqui a importância do nicho, gente. Esse primeiro fator pessoal, quando você fala para alguém, você não está falando da sua terapia, eu estou falando para terapeutas que querem melhorar os seus resultados no consultório, que querem melhorar o seu atendimento. Eu escolhi um nicho específico. Eu tenho pessoas que vêm aqui que são de outros nichos, tenho pessoas que gostam da comunicação, da minha autenticidade, do meu jeito, e aprendem também a como levar isso para a sua vida. Mas majoritária parte do meu público está no nicho que eu escolhi. E quando você se confunde na escolha desse nicho, você não tem pessoalidade. Primeiro pilar, fator pessoal. Eu não tenho pessoalidade, porque eu falo de ansiedade, eu falo de depressão, eu falo de trauma, eu falo de psicanálise, e aí não tem pessoalidade. Eu não aciono algumas estruturas emocionais. E aí, quando você aprende a ter um nicho bem definido, você vai perceber que existe um padrão dominante de questões nesse nicho, né? Como estamos falando, da psicologia do consumidor. Por qual motivo eu escolhi esse tema? Para trazer uma interseção do que a gente faz uma dor que a maior parte das pessoas que me busca tem, que é não conseguir ter um conteúdo que engaje com a pessoa que está do outro lado, um conteúdo que ajude a pessoa do outro lado a tomar uma decisão, porque ela não entende essa parte. Por isso escolhi esse conteúdo e estou trazendo ele dessa forma. Tem uma pessoalidade. Esse primeiro pilar, se ele não existir, não adianta você entender quais são os outros, tá? Se eu não entender esse aqui é o que fundamenta as próximas 6 etapas dentro da estrutura da psicologia do consumidor. Fatores culturais, segundo pilar, né? Entendi que eu tenho que ter pessoalidade. Pum, tenho o primeiro estanque. Paro de falar da ferramenta, da dor, do problema e vou falar sobre a pessoa que está do outro lado. Vou descrever a vida dela e ajudar ela com ferramentas. Segundo pilar, estanque, fatores culturais. Gente, a todo tempo nós somos bombardeados com valores, com culturas, com crenças, com sistemas de pensamentos que vêm do nosso interim familiar, que vêm do nosso interim social, dentro do meio ao qual estamos inseridos. E isso, gente, não define a linha de terapia escolhida, nem o estilo de consumo que o cara vai ter. Quando a gente entende o fator cultural, a gente vai entender pessoas que estão vivendo, por exemplo, um processo de depressão maior, elas têm alguns valores em comum. Isso são os fatores culturais, que muitas vezes é colocado, é bombardeado, né? O depressivo, vou dar um exemplo aqui, o depressivo é fraco, nossa, é um mimimi. E se você fala com ele, olha, não é um mimimi, e existe estruturações que são fisiológicas, eu quero conversar com você. Muitas vezes o seu parente não está te entendendo, o seu trabalho não está compreendendo o que você está vivendo. O que você está vivendo não é uma brincadeira. E eu não estou aqui brincando com a comunicação que estou fazendo agora, tá, pessoal? Eu estou falando de forma muito real quando eu converso a respeito da cultura. Eu entendo o que essa pessoa escuta, o que ela recebe, o que ela tem de processo dentro desse mundo que é cultural na vida dela. E aí, quando eu entendo isso, eu vou entender quais são os impedimentos que essa pessoa tem. A cultura, ela traz uma série de impedimentos, crenças, algumas habilidades que essa pessoa pode desenvolver para melhorar a sua vida, algumas demandas que competem, muitas vezes, a uma mudança de amadurecimento para mudar a sua visão sobre a cultura. Raiz 1, pessoalidade. Raiz 2, cultura. Terceira, fatos sociais na sua inteireza pura.
né? Pessoas que são diferentes quando elas estão em grupos sociais. Eu sou um quando eu estou sozinho, você também. Quando você vai a determinados grupos, você modifica a sua personalidade para poder estar naquele grupo e fazer parte, ser parte daquilo. A gente assume alguns papéis, né? Algumas situações. Eu sou o terapeuta da linha tal, é um papel, é uma roupa que eu estou vestindo. Né? Eu só faço formação em determinado instituto, é uma roupa que eu estou vestindo. E o nosso cliente também tem os seus fatores sociais. A gente passa por um processo que a psicologia chama de conformidade social. É uma comunicação que atinge o grupo num nível mais elevado no incentivo de consumo. É uma consciência de onde esse cidadão está conformando, né? Quais são as coisas que colocam ele numa relação, numa experiência ao seu meio social. Como que ele fala quando ele está no grupo das pessoas que vivem aquilo que ele está vivendo. Então, anota a quarta chave aqui para a gente seguir. Se você não entende as pessoas, se você não parar para entender as pessoas, não adianta você entender de negócios. Se você não parar para compreender as pessoas que vão se relacionar com você, não adianta você entender de negócios. Não faça um cartão de visita, um folheto, um anúncio, uma postagem, se você não parou antes para pensar nas pessoas. Mas agora vamos para os fatores psicológicos, esses até, diria, mais relevantes do que o primeiro bloco. Onde esses fatores mexem? Exatamente na parte emocional, é o que o neuromarketing propõe. Já fiz várias lives sobre isso, agora vamos mergulhar nesse sentido. Primeiro pilar aqui, que é o quarto do total, o primeiro da parte psicológica, que leva uma pessoa a tomar uma decisão, é a motivação. Freud diria que essa motivação acontece no inconsciente e ela não reage sobre uma campanha que você faz, não reage sobre um cartão. São sinais menos conscientes para entender quais são as pulsões que o meu cliente tem, como ele está se dirigindo em direção a falar, eu quero isso, eu gosto disso. A terapia, quando ela está nas últimas consequências, né, a pessoa vai buscar quando ela está já desistindo da sua experiência, ou a terapia quando eu quero melhorar um desempenho. Isso são motivações. Algumas pessoas vão estar na merda, assim, mas já desacreditadas de si e vão falar, preciso de terapia. Outras vão ter uma motivação, talvez, pela melhora do desempenho. Nossa, posso fazer um processo que vai melhorar a minha condição de vida. E entre esses dois negócios existem várias nuances. Então, entender como funciona essa motivação, Maslow nos traz, né, a pirâmide famosa, as necessidades humanas dentro de uma hierarquia, né, que começa pela base fisiológica. A sua comunicação fala com a vida fisiológica do seu cliente, porque eu falo com você a respeito do seu nível de energia, eu falo com você a respeito de quando você tem mais potência de ação. E aí o segundo nível, segurança. Você está comunicando com o cliente onde ele vai ter aumento da segurança, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja financeiramente. O que o seu processo resolve nessa parte mais base da pirâmide, que é o que influencia de maneira mais profunda a tomada de decisão dele. A terceira, o social. O que vai melhorar na vida social desse cliente, ele fazendo um processo com você. E aí, quanto você tem isso na comunicação? E quanto você tem? A minha linha é tal. Não, você não falou nem sobre a base do que vai mudar na vida física desse cara, nem do que vai mudar na segurança, nem do que ele vai melhorar nas relações pessoais dele. Vocês percebem quanto eu falo disso o tempo inteiro? Eu estou baseando aqui num movimento dentro da pirâmide de Maslow de trazer motivo para você ter uma ação. Aí mais acima nós temos a estima, como esse cara vai gostar mais dele. E aí como ele vai ter uma relação com a sua missão. Muitos falam da ponta da pirâmide, mas ela é a menor parte na tomada de decisão do cara. O cara quer ter um senso de missão aí. Imagina o seu cliente, ele passa por uma depressão maior, uma ansiedade. Cara, você vai falar, olha, quer encontrar o seu propósito de vida? Não, ele só quer que o coração dele pare de bater de maneira acelerada, que ele tenha pensamentos destrutivos, que o peito dele aperte quando ele acorda. Ele não quer mais ter isso. Você fala sobre essas coisas, como ele vai isso, fazendo o que você tem a entregar a ele, vai melhorar essa parte fisiológica, que aí depois ele vai olhar, como eu tenho mais segurança na vida, seja a segurança de poder ter mais recurso, de ter uma relação melhor com a minha vida, com a minha saúde. Dentro dessa estrutura social, de pensamento psicológico, Heisenberg, ele trouxe um movimento que tem uma polarização, dois fatores. Existe a satisfação e a insatisfação. Às vezes, a ausência da insatisfação vai fazer você buscar ter mais satisfação. Para algumas pessoas, para alguns nichos de mercado,
a satisfação por si vai funcionar, ou o excesso de satisfação vai fazer a pessoa não enxergar a insatisfação. Parece complexo, mas é muito simples. A sua comunicação, ela está falando com o que o cara não quer mais viver na vida dele, ou com o que ele deseja experimentar. Heisenberg é muito claro que se você não for polarizado em comunicar, você não vai tocar a percepção do que você satisfaz para essa pessoa naquilo que você entrega na sua fala, e nem no que você movimenta para que ele entenda aquilo que ele não quer mais a seu próprio respeito, as suas insatisfações. Esse é um pilar muito fundamental, porque sem motivo para agir, a pessoa não vai comprar nada do que você tem para oferecer, ela não vai nem a sua live, ela não vai nem curtir um post seu, ela não vai ter uma relação com você. Então, esse é o quarto pilar, o primeiro da parte psicológica, que fundamenta e enraiza essa percepção. O quinto pilar é a nossa percepção. A nossa percepção, ela tem a ver com como nós compreendemos o mundo externo, né? Como nós organizamos a nossa vida para criar uma interpretação. E nós temos 3 elementos dentro desse pilar. Para perceber alguma coisa, eu tenho uma atenção seletiva, o que é atenção seletiva? Para a neurocognitiva, nada mais é que um mecanismo de defesa do nosso organismo, pelo volume que nós temos de informação diariamente, para poder captar os estímulos relacionados à nossa necessidade atual. Anota isso aí, muito fundamental. A atenção seletiva do seu cliente vai captar a percepção dos estímulos que têm mais a ver com as necessidades atuais que ele está vivendo naquele momento. Aí você está fazendo uma oferta de alguma coisa, ou você está oferecendo uma coisa que ele não entende, vai passar por um efeito chamado banner blindness. Ele não consegue perceber aquela comunicação porque não tem a ver com a necessidade atual dele. Isso é atenção seletiva. Então, algumas frases, a venda direta muitas vezes é ignorada porque não é o que a pessoa está buscando na internet. O que ela está buscando na internet? Ela está buscando conexão, engajamento, ela está buscando ter um relacionamento como nós temos aqui nas terças-feiras. Segundo espaço dentro da percepção é a distorção seletiva. Quando o cliente faz uma distorção seletiva? Quando ele já tem uma percepção prévia do que você é, do que você tem para oferecer, do que você está falando. Então, quando você fala de psicanálise, ele já entendeu, isso não é para mim, em algum momento, ele pensou, isso não é para mim, a terapia não é para mim, ele tem uma distorção seletiva, ele vai falar, psicanálise não é para mim, logo, você não é para mim, então você não me serve, eu não vou me relacionar, não vou te ouvir. Porque ele está identificando na sua comunicação a percepção de algo que ele já julgou, que ele não vai gastar energia para fazê-lo de novo. Então, não defenda a sua linha de trabalho, como eu sempre falo. Crie um espaço único na cabeça desse cliente para que ele não tenha a possibilidade de ter uma distorção seletiva. A atenção seletiva fale sobre a necessidade dele de maneira nova, para que ele não crie essa distorção. E o último é uma retenção seletiva, mais um recurso de defesa. Nós esquecemos, muitas vezes, aquilo que vemos, aquilo que experimentamos semana passada, mas nós lembramos das nossas crenças. O que são as crenças? As histórias que nós temos em relação ao que vivemos no passado. Isso é uma comunicação de impacto, uma história que você ouviu e tocou. Quem estava aí no domingo, você não vai lembrar de tudo o que foi falado palavra a palavra naquela aula que a gente compartilhou naquela tarde, mas talvez você tenha uma lembrança da experiência e da modificação que isso fez. A retenção seletiva, ela vai te fazer, não preciso lembrar palavra a palavra, essa experiência é mais importante. Nós lembramos dos pontos significativos e que gostamos, e esquecemos, muitas vezes, dos pontos que não nos servem. Isso serve com os seus concorrentes. Eles estão tendo uma retenção seletiva maior que a sua? Eles estão sendo significativos na mente desse cliente de maneira mais incisiva que você? Ele está criando mais experiência do que você? E aí a percepção que esse cara tem, resumindo esses 3 blocos, ela tem muito mais poder que a sua. Se você não sabe a falar na atenção seletiva que esse cara tem, quebra a total possibilidade dele ter uma distorção seletiva e consegue ter uma retenção seletiva, criando uma experiência na comunicação, você está saindo do ponto zero. Mas, César, eu nem faço conteúdo, então você está saindo do negativo. Aí o 6º pilar, né, aqui, chegando ao final desse processo, é a nossa memória e a nossa aprendizagem. Então, toda experiência que nós temos gera uma aprendizagem, gera uma percepção, uma construção na nossa cabeça. E a qualidade dessa memória, ela é muito mais importante que a quantidade
dessa memória. Anota essa chave. A qualidade da memória, não adianta você abrir uma live e falar nada, não adianta você fazer uma postagem que não leve o cara para lugar nenhum, que não tenha a ver com ele. O mais importante é você ter qualidade na informação segundo o que ele precisa, porque aí você vai criar uma memória, gerar uma aprendizagem na experiência dele. Todos os aulões, todos os cursos, todas as aulas, eu me preparo para pensar como gerar uma experiência que vai além do conteúdo. Porque o conteúdo, você vai ler um livro, você vai ter, se você ler meu livro de psicologia do consumidor, você vai ter lá em várias informações. Mas como você tem uma experiência de percepção em relação a isso? Eu já escutei até que minha comunicação ela era mais técnica, mais profunda. Né? Se você acha, coloca um sim, só para eu saber. Mas eu escolhi me conectar com consumidores que querem menos do SBT e mais, talvez, de um Discovery, de um History Channel. Né? Pessoas curiosas para melhorar suas vidas. E aqui está uma chave. Anota aí a 6ª chave na nossa aula. Empresas que costumam usar a mídia para entregar sua informação, no futuro muito próximo, se tornam a própria mídia. Empresas que buscam a mídia para entregar sua informação, se comunicar, elas se tornam a própria mídia. O que eu estou falando aqui, aí você começa a ser a pessoa, o objeto de busca, e talvez nem mais o Instagram ou o YouTube. Você se torna tão interessante na experiência psíquica da pessoa que te busca, que ela tem o YouTube ou abre uma conta em determinado lugar só para poder estar mais próximo de você. Porque você se tornou a mídia além da mídia. Fez sentido aqui, gente? É um passo assim, fundamental para a gente construir a percepção, mas eu vou de trás para frente. Se eu não gero memória e aprendizagem no meu cliente, se eu não consigo melhorar a percepção sobre o que ele vai ter a meu respeito, que vai além do que eu tenho para falar do que eu sei, do que eu faço, se eu não consigo ter elementos da motivação dele sendo acionado, se eu não falo sobre os fatores sociais, os fatores culturais, se eu não falo sobre os fatores pessoais dele, eu estou falando sobre mim e não sobre ele. Se a minha comunicação está pautada em falar sobre ele, eu vou conseguir entender como fazer um processo de comunicação mais assertiva. Para a gente fechar, não encontre clientes para o que você tem para oferecer. Não encontre cliente para a sua terapia, para o seu produto. Encontre o produto certo para as pessoas que te escutam. E aí você vai aprender a cativar pessoas a escutarem aquilo que você tem para entregar, para poder oferecer, entender aquilo que elas precisam e oferecer a solução ideal para elas. Quando você começa a oferecer o seu produto, você está buscando pessoas que entendam aquilo que você já entendeu e não entender as pessoas que têm uma dor para posicionar a comunicação para elas. Não encontre clientes para o seu serviço. Encontre o serviço certo para o seu potencial cliente. Vai mudar a sua chave, vai mudar a sua jogada. Promova conexões, gente, de coração. Promova relacionamento com as pessoas. Pare de oferecer o ponto final e ofereça a mão estendida para que as pessoas aumentem a atividade neurológica, emocional, quando elas estão em conexão com você. Fez sentido?